sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Estamos chegando, trazendo muita informação para você. Hoje nós queremos falar de um tema que parece invisível, o racismo. Parece porque, embora muita gente finja não ver, ele está por toda parte. Quando falamos em racismo no Brasil, nos vem logo à mente a dicotomia preto e branco. Mas será que na paleta do racismo brasileiro só tem esses dois matizes? Vamos pensar um pouco sobre isso. Na realidade, racismo transcende essa compreensão. Racismo, segundo o dicionário, é o conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre raças e entre etnias. E etnias, dentre outras coisas, pode ser entendida como coletividade de indivíduos que se diferenciam por suas especificidades sociocultural, refletida principalmente na língua, religião e maneiras de agir. Abrimos esse parêntese porque é importante entendermos que o índio faz parte desse contexto. O índio, embora esteja presente na história deste país desde o descobrimento, ainda é visto e tratado com muito preconceito. E o preconceito que estamos falando é toda e qualquer maneira de procedimento que discrimina uma etnia ou cultura por considerá-la inferior ou menos capaz. Coisa que o índio não é, nunca foi e nunca será. A discriminação do índio no Brasil deve ser tão combatida quanto a discriminação do negro e todos os outros tipos de discriminação. Por isso, quando o Sintese resolve produzir o segundo encontro de educadores e educadoras negros, negras e indígenas, que tem como tema Por uma Educação para as Relações Étnico-Raciais, ele está voltando seus olhos para esse tipo de discriminação, para esse tipo de preconceito, para esse tipo de racismo, que não deveria, mas que ainda se mantém presente e atuante em nosso país e que devemos combater com toda a nossa força. Mesmo que o seu principal garoto propaganda seja o chefe maior de nossa nação, o presidente Jair Bolsonaro, para quem um índio não merece ter a sua terra demarcada e reservada. Para o presidente Jair Bolsonaro, a única parte do latifúndio que cabe ao índio é a cova onde ele será enterrado. TV Sintese está no ar. O Sintese realizou, no dia 10 de abril, o segundo encontro de educadores e educadoras negros, negras e indígenas, com o tema Por uma Educação para Relações Étnico-Raciais. Vamos ver como foi. Então, é um papel de formação que o próprio sindicato faz, né, que deveria ser a própria secretaria e outros organismos relacionados, mas que não fazem. Então, que a gente tem o sindicato nesse papel, né, muito importante, inclusive, na vanguarda, de fazer um debate tão caro, que é o debate das relações étnico-raciais, né, para o Brasil. Porque a gente vê que muitas vezes, né, já houve avanços, obviamente, a gente precisa reconhecer, mas também está havendo retrocessos. Então a gente está vendo que uma coisa que estava sendo tão construída, com tanta luta, pode ser desfeita de forma tão rápida. E aí o papel dos educadores e professores, né, nessa construção de que isso continue, né, de que eles afirmem, né, suas lutas e que os estudantes, inclusive nas suas diversidades, possam se afirmar o que eles são, né? Então, o papel do educador, dos educadores, na verdade, da escola, é reconhecer essa diversidade que existe, né? E que hoje é vista como uma ameaça. E aí a importância do espaço desse e tantos outros que aconteçam para que a gente se forme, para que a gente, inclusive, descolonize o olhar, né? Que é necessário descolonizar esse olhar, porque a gente está fadado a ver as coisas a partir do olhar, né? De quem colonizou, de quem fez, de quem disse que é, né, os heróis, os que estão na história. Então a gente precisa ter outras narrativas, né? E aí a importância de espaços como esse para essa construção. Estar num espaço como este, que o meu sindicato, Sintese, proporciona para os professores e professoras das redes municipais e estaduais, para estarem discutindo e reavivando essa iniciativa de trabalhar nas escolas é muito importante.
E para continuar ecoando um pouco mais o segundo encontro de educadores e educadoras negros, negras e indígenas promovido pelo Sintese no último dia 10 de abril, vamos entrevistar agora a professora Nilma Lino Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Gessen Baniwa, da Universidade Federal do Amazonas. A professora doutora Nilma Lino é pedagoga pelo UFMG, mestre em educação pelo UFMG, doutora em antropologia social pela USP e pós-doutora em sociologia pela Universidade de Coimbra e em educação pela Universidade Federal de São Carlos. Professora titular da Faculdade de Educação da UFMG, integra o corpo docente da pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social. Já o professor Gessen Baniwa é mestre e doutor em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, professor adjunto da Faculdade de Educação e Direito de Políticas Afirmativas da Universidade Federal do Amazonas e conselheiro do Conselho Nacional de Educação. Tudo bem, gente? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos começar a nossa entrevista aqui. O objetivo do encontro de educadores e educadoras negros, negras e indígenas foi trazer as questões étnico-raciais que estão no chão da nossa escola e nossa sociedade. Na sua opinião, professora, você acha que o encontro conseguiu atingir o seu objetivo? Eu penso que sim. Eu acho que é muito importante que o sindicato ele incorpore hoje as pautas e as discussões sobre as questões étnico-raciais, a questão negra, a questão indígena. E acho também que avançamos muito, e o Sintese faz isso, é uma expressão disso, quando nós trazemos essa discussão como uma pauta sindical, para a luta sindical. Talvez há uns 10, 15 anos atrás nós teríamos dificuldade, tínhamos de fato, né? Uma dificuldade que os sindicatos incorporassem essas discussões dentro da pauta sindical. Porque havia, né, e claro, tem uma questão com o objetivo central da luta das trabalhadoras e dos trabalhadores em educação, que é a questão salarial, a questão das condições de trabalho e tudo mais. Mas hoje eu vejo que a própria sociedade, a pressão dos movimentos sociais, no caso do movimento negro, no caso do movimento indígena e quilombola, tem reeducado os próprios sindicatos e o Sintese, esse encontro das educadoras e dos educadores, que o Sintese promoveu, é uma expressão disso, desse processo reeducativo, de que certas dimensões e questões que são da nossa sociedade e que estão na escola, por serem questões fortes na sociedade, elas também têm que fazer parte da formação dos educadores e das educadoras dentro do sindicato. Então, acho que além da gente ter uma troca e que foi muito intensa, nas perguntas, o acolhimento, etc., tem essa dimensão muito importante que é trazer a discussão racial e indígena como uma pauta e reivindicação do direito dos educadores e das educadoras e uma temática de formação da categoria das educadoras e dos educadores. Professor Gessen, quando nós falamos de racismo no Brasil, nos vem à mente só a questão do negro, mas nós sabemos que o leque é muito mais amplo. Com relação aos indígenas, como o racismo ele se apresenta? Bom, também de forma muito forte. Talvez a diferença é que no caso do racismo que vitima os povos indígenas, tem muito a ver com o distanciamento entre culturas, entre civilizações e línguas. Então, esse racismo vem muito carregado de uma forma de negação, primeiro, de direitos, mas, sobretudo, a negação da própria composição humana dos povos indígenas. Eu diria que hoje o maior racismo contra os povos indígenas é a negação dos seus direitos como cidadãos, como seres humanos, como sociedades que precisam existir com suas culturas, com suas tradições, com suas línguas, com seus conhecimentos, não é? E isso é pouco perceptível pela maioria da sociedade, até mesmo no mundo acadêmico. E isso cria uma situação ainda muito ruim para os povos indígenas, eu diria para a sociedade brasileira, porque com o novo discurso que vivemos na atualidade de que esses povos formam uma espécie de uma categoria social, um segmento social transitório que precisa ser extinto do ponto de vista da sua cultura, da sua tradição, dos seus saberes, das suas identidades, coloca de novo na pauta
e nas mentes e, sobretudo, na cabeça dos indígenas, o risco eminente de extinção, porque toda vez que se ataca as culturas, as tradições, as línguas e os modos de vida, os territórios indígenas, está se, de certa maneira, levando o Brasil à perda desses povos, à extinção, o que seria a continuidade ou até a consumação do etnocídio, do genocídio, que começou desde a chegada aqui dos europeus em 1500. Professor Gessen, o Bolsonaro ele fez uma declaração que me soa bastante preocupante, acho que soa para toda a sociedade, do seguinte aspecto, que as terras que os indígenas poderiam agora, ele ia se fazer uma lei, não sei o que ele pretenderia fazer, mas que os indígenas poderiam vender as terras demarcadas, porque eles não precisam de uma terra, de acordo com o Bolsonaro, daquele tamanho todo, podem vender e ter lucro em cima disso, e ele desconsidera um processo que é secular de grilagem de terras, que os fazendeiros, as mineradoras chegam, ameaçam as famílias e elas têm que vender suas terras a preços módicos ou até entregar na iminência de serem mortas. Ele então, abrindo essa possibilidade, também abrir mais um leque para o extermínio do povo indígena? Sem dúvida nenhuma. A quebra do princípio jurídico, eu diria do princípio sagrado do território indígena, para qualquer exploração predatória, qualquer exploração destruidora do território, no seu sentido amplo, enquanto natureza, meio ambiente, espaço necessário para a reprodução física e cultural dos povos indígenas, inevitavelmente levará ao extermínio. E isso não é nenhum cálculo, isso é fato histórico, não é? Quer dizer, quando os portugueses aqui chegaram, no Brasil tinha mais de 7 milhões de indígenas. Aonde foram parar esses 7 milhões? Hoje temos menos de 1 milhão e já chegamos há 3 décadas atrás a 100 mil indígenas. Tudo resultado do que? Exatamente do esbulho, da destruição do território indígena. Então, o que se quer hoje é isso, apropriar, expulsar os índios de seus territórios, porque o governo sabe que, ao tirá-los de seus territórios, se avança em 2 direções do seu projeto. Obviamente, então, se apropriar de terras para entregar às elites econômicas, portanto, não é em benefício do povo, não é? Do povo brasileiro, e sim das elites econômicas que hoje são internacionais, mundiais, eu nem diria brasileiros, não é? Mas o que é mais grave, em segundo lugar, portanto, é exatamente na direção do extermínio dos povos indígenas. Extermínio agora, talvez nem tanto com o extermínio físico, mas principalmente por meio do extermínio cultural. Professora Nilma, o racismo, ele vem no Brasil de algumas formas, vem camuflado, mas de modo geral ele é bem aberto, né, aos olhos de todos aqueles que querem enxergar, na verdade. Então, dessa forma, a senhora avalia que a escola, os professores, eles podem servir como uma ferramenta que identifique práticas racistas e que ajude a erradicar tais práticas dentro da nossa sociedade? Sim, eu acho que o papel da educação na superação do racismo e das educadoras e dos educadores, ele é muito, muito importante. E acho que tem que ter uma compreensão de que essa estrutura racista, patriarcal, né, violenta que vivemos na sociedade brasileira, a própria forma como nós vemos e chamamos de estrutura, já mostra que está sedimentado, está construído e vem sendo construído secularmente, porque, como o professor Gessen falou, quer dizer, quando chegaram os europeus aqui, esse país já era habitado, nós Sim. sabemos disso, né? Então foi uma invasão. Invasão e não uma né? descoberta. Então foi uma invasão violenta, e essa invasão violenta para garantir mercado, para garantir acúmulo de riqueza, acúmulo de poder também, ela teve que contar, digamos assim, com a escravização de outros povos e outros grupos que para cá vieram para ajudar nesse acúmulo de riquezas, etc. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem uma sociedade que, na sua estrutura, ela é racista.
Então esse racismo não está só dentro da instituição escolar. Não são as crianças, adolescentes, jovens e professores e professoras não reproduzem esse racismo por uma questão porque quer simplesmente, mas porque nós nascemos nessa sociedade que está estruturada dessa forma. Então, combater o racismo em sala de aula, construir atividades, posturas, práticas pedagógicas que superem isso, e por isso a gente tem uma alteração da LDB, pelas leis 10.639, 11.645, ou seja, para respaldar a própria ação docente. Essa é uma tarefa das educadoras e dos educadores, mas é também de toda a sociedade. E se essas questões aparecem dentro de sala de aula da escola, é porque elas estão na sociedade. Professor, infelizmente, professora, a gente está chegando aqui ao final desse bate-papo. Muito gratificante ter vocês aqui com a gente nesse sábado. Muito obrigada. Obrigada. E assim chegamos ao fim dessa entrevista, que eu tenho a certeza que foi enriquecedora para todos nós. Dando continuidade ao nosso programa TV Sintese desse sábado, vamos falar agora sobre o evento realizado pelo Sintese no dia 11 de abril, quinta-feira passada, no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos. Eu estive lá e vou mostrar tudinho para vocês. Vamos ver como foi o evento. Foi uma plenária para as redes estadual e municipais, em defesa dos precatórios do Fundef e pela destinação de percentuais para os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Professor Roberto, explica pra gente o que são os precatórios do Fundef. Veja, os precatórios é um passivo, ou seja, é uma dívida da União com os estados e municípios de todo o país, especialmente dos estados do Nordeste, quando a União, quando existia o Fundeb, que é o Fundo de Valorização dos Professores e Financiamento do Ensino Fundamental. Esse fundo existiu até 2006 e a União não repassou corretamente para estados e municípios, para esse fundo, o recurso que cabia à União repassar para que os estados e municípios investissem em educação. Então, naquele momento, estados e municípios entraram com a ação judicial contra a União e há uns 2 anos atrás eles tiveram êxito na justiça e conseguiram ganhar essa ação judicial, ou seja, é um recurso que estados e municípios têm direito. Qual é o debate que a gente está fazendo aqui? É que os professores tenham direito a pelo menos 60% desse recurso, já que a lei do Fundef e também a lei do Fundeb, ela assegura que no mínimo 60% dos recursos do fundo seja destinado ao pagamento de folha de pagamento dos professores, ou seja, tanto a educação sofreu com o não repasse correto da União, quanto os professores foram prejudicados à medida em que a União não repassou corretamente e esse 60% não foi repassado para os professores como devido, como a lei manda. Portanto, o nosso debate aqui é da importância dos professores ter direito a uma parte desse recurso que a União não repassou corretamente a estados e municípios. O objetivo, então, é mobilizar para a luta, o objetivo desse evento. O objetivo é orientar os professores inicialmente que nós temos direito e que nós precisamos lutar para ter direito, uma vez que há um entendimento do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal que os professores não teriam direito a esse recurso, nós discordamos. A nossa Confederação Nacional, a CNTE, está propondo a criação de uma frente parlamentar em defesa dos precatórios do Fundef para que os professores tenham direito a esse recurso. Então, também nosso papel aqui é dialogar com os deputados e senadores de Sergipe no sentido de convidá-los a participar dessa frente ampla em defesa dos precatórios, de modo que os professores tenham direito. O estado de Sergipe e os municípios sergipanos têm direito a esse recurso. Então, muitas ações judiciais já foram ganhas pelo Estado, o Estado já ganhou no STF, muitos municípios também já ganharam essa ação judicial. Agora o debate é se os professores têm direito ou não. No nosso entendimento tem direito e nós queremos lutar para que os professores tenham esse direito assegurado. Como é preciso endurecer, mas sem perder a ternura, fica a dica. Bonitas são as coisas vindas do interior. As palavras simples, sinceras e significativas. O sorriso que vem de dentro, o brilho dos olhos. Bonito é ser realista, sem ser cruel. Acreditar na beleza de todas as coisas. Bonito é a gente continuar sendo a gente em qualquer situação. O TV Sintese vai ficando por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso
isso, aceite e respeite o meu professor.